Olá galera, seja bem-vindo ao canal do Corvo, seja bem-vindo Corvonauta, seja bem-vindo a todos vocês, né? Se inscreva no canal, ative o sininho. Lembrando que logo vai ter o vídeo da onde a gente gravou, lá onde o Cristiano Araújo sofreu um acidente, né? Fez um speedbox lá, teve muita coisa, pessoas vendo mulher andando lá na pista, como também escutando gritos em voz. Então vai trazer esse vídeo, tá? O vídeo tá gravado no canal, vou editar ele em breve e tá postando aqui no canal, tá? Pra vocês. Aquele vídeo da análise da KBC, desculpa a tosse, que eu postei da análise da KBC, teve muitas pessoas concordou comigo, outros não, concordaram, outros não, tá? Vou explicar pra vocês, muitas vezes eu posto o vídeo, eu vejo os comentários, eu dou coraçãozinho, só dou coraçãozinho, eu leio todos os comentários, todos eu leio. Mas muitas vezes eu não manifesto, eu vejo as pessoas que falam que é umbandista, candomblessista, ou da igreja, eu fico só vendo os comentários e falando. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os Exus, tá? No meu ponto de conhecimento espiritual. Eu fiz um curso de espiritualidade. Fiz um curso que, graças a Deus, hoje até meu nome foi já conhecido já através de uns anos na França, lado espiritual. O vídeo de hoje é sobre o Exu. Galera, o Exu, vou explicar pra vocês, cada um dos vídeos lá. Talvez muita gente que tá dentro da Umbanda não vai saber o que eu falar, e muitos já sabe. São três tipos de Exus que trabalham vibrações espirituais, né? Que tem a frequência das energias. O Exu pagão, o Exu batizado e o Exu coroado. O Exu pagão, a frequência dele muitas vezes é mais baixa do que a nossa, ele está aqui por perto da gente. O que esses Exu pagão muitas vezes é uma hierarquia, como aqui, a gente sempre quer crescer, evoluir alguma empresa, alguma coisa, os Exu do mesmo jeito, os Exu pagão, ele quer evoluir também, quer ir crescer, ficar mais alto no lado espiritual, evolução. Mas muitas vezes deles têm um comportamento negativo, de vícios, drogas, matar, inveja, como o nosso ser humano. A vibração deles é igual à nossa, e um pouco menor. E muitas vezes, muitos, não todas, muitas casas de umbandas, esse terreiro onde incorpora, muitas vezes as pessoas incorporam esse Exu pagão. Esse Exu pagão, como ele trabalha? Ele trabalha pro bem e pro mal. São três tipos de Exu. Tá? Vai escutando. O Exu pagão, se eu mandar ele falar assim, eu preciso eu quero do mal daquela pessoa. Ele for lá pedir para um médico que faz isso, ele vai fazer o trabalho, vai fazer a oferenda com esse Exu. Ele vai trabalhar pro mal, por causa de inveja, de frequência e tudo, ele vai trabalhar nessa frequência. Muitas vezes o médium ou a pessoa, o Exu, cria amizade com aquilo, com o médium ou com a pessoa, isso é perigoso. Muito perigoso. Para você que está vendo o vídeo no outro lado. Ele trabalha pro bem e pro mal, ele tá procurando evolução. Eu tô falando do pagão primeiro, vou falar dos três Exus. Nisso, muitas vezes, ele cria uma afinidade com você tão grande, energética com você, ele fica assim, como se fosse um amigo. Ele vai querer te defender de muitas coisas. E muitas vezes você tem que ter cuidado com o seu pensamento. Você deseja um mal pra pessoa, você deseja um mal para pessoas, e acontece. Passa um dia, acontece um mal para pessoas. Muitas vezes ele toma sua dor, tá do teu lado e toma suas dores e vai lá e faz aquela bagunça. Então você tem que ter cuidado com a sua vibração. Ah, mas então isso é bom demais. Então meus inimigos vão se fuder. Pensa nisso. Quem vai se fuder vai ser você e o Exu, tá? Você tá prejudicando ele e você. Isso é o Exu pagão. Ele apega com você, vou usar um exemplo. Vamos supor que você tem um amigo que virou de infância, ele virou um assassino, cruel, um matador, mudou, sumiu. Depois eu reencontrei, ele fica meu amigo. E aconteceu alguma coisa comigo, eu desabafo, cara, o cara me fez isso, me prejudicou, fez isso, aí o amigo vai tomar as minhas dores. Vai lá, ele é matador, vai lá e mata o cara, dá um cabo dentro, muitas vezes eu nem sei o que aconteceu. Pode acontecer isso com você. Tipo assim, você toma as dores, está muito, com a vibração muito baixa, desejando o mal, ele tá aqui do teu lado. Ele toma suas dores, vai lá e faz o mal para aquela pessoa. Talvez você nem sabe, sua vibração, mas isso vai te prejudicar você também. Você está pensando, por isso que é importante, pensamentos positivos, bem. São os Exus pagão, tá? Explicando para vocês. E tem uns Exus também, né, batizados. Esse Exu batizado já é uma energia maior, mais branda, como eu vou falando vocês, mais forte. E esses Exus, né, batizados, eles trabalham só pro bem.
tá? Eles trabalham pro bem. Eles não se não adianta você fazer o mal, fala assim, eu quero que você trabalhe, faz um serviço, alguma coisa, fazer oferenda. Não, eles não vão trabalhar nisso, não. Os batizados não. Os Exu batizados eles vão fazer o quê? Desobsessão das pessoas que precisam, fazer limpeza energética, limpeza de espírito, se precisar, você tem que tirar aquilo, vem cá e tira, e leva pra ir lá, e lá eles tomam conta, por exemplo. Então, esses Exus batizados, eles não vão fazer o mal, não. Muitas vezes, ele tira esses obsessores, né, das pessoas que causam doença. Vamos supor, como o batizado, como o Exu coroado. O coroado ele é mais alto. Geralmente ele incorpora na pessoa da casa, o chefe da casa. Mas não é que ele incorporou no chefe da casa que o outro pode incorporar nele, não. Não é porque ele é o que tem a índole maior. Não pode ser um cara, um médio da casa, você ter uma índole mal e ele incorporar nele ali naquele trabalho para ajudar ali, para botar respeito no que os outros Exu tá ali, que geralmente são Exu pagãos. Tá? Talvez o médio da casa pode abaixar sua vibração um pouco também. É normal porque a gente são seres humanos, a gente é cheio de falhas, cheio de erros, a gente não é perfeito e um Exu pagão toma, incorporar, tá? Mas por isso que existem os Exu batizados que muitas vezes toma conta da casa e não deixa eles se aproximarem do médio de alguma coisa na hora. E esses os Exus batizados tem muito coisas que até faz mesmo mediúnica para curar a pessoa, fazer alguma coisa. E muitas vezes, porque a pessoa está com dor, passando mal, algum câncer, ou uma depressão, ou alguma coisa, muitas vezes não é do corpo, não é físico. São energéticos, são doenças energéticas provocadas por espíritos, por obsessores. Eles pegam e acolhem tanto a pessoa que muda seu organismo todinho. Seu organismo vai começar a trabalhar totalmente diferente. Suas células vão mutar, vão fazer outras diferentes, e onde para provocar câncer, para provocar depressão. E muitas vezes eles vêm fazer essa limpeza energética e até tirar a desobsessão da pessoa. Os quiumbas, que eu nem falei no vídeo, os quiumbas são espíritos zombeteiros. Eles podem incorporar numa pessoa e passar por um Exu. Por um Exu, um pagão pode passar por um Exu do mal, ele pode passar por um Exu do bem, pode passar por várias coisas. Eles são espíritos demoníacos, são espíritos muito ruins mesmo, são espíritos ruins pra caramba, tá? E eles zombam das pessoas, brincam das pessoas e vêm para prejudicar. E muitas vezes provocam essas doenças nas pessoas. Muitas vezes na mesa de, vamos supor, um obsessor também faz isso, né, como quiumba. Muitas vezes, quando um espírito, um Exu batizado vem fazer uma desobsessão ou uma cura, alguma coisa na mesa mediúnica ali, muitas vezes eles trazem o próprio Exu que provocou aquele Exu pagão, ou Exu pagão, aquele que provocou essa doença, um quiumba que provocou essa doença, um obsessor que provocou essa doença. Muitas vezes eles trazem aquilo ali para dar uma ordem para ele parar com aquilo e fazer coisa ali e eles tomar conta de fazer o que tem que ser feito, tá? Muitas vezes acontece isso, tá? Então, o Exu batizado não trabalha com o mal. O Exu batizado faz só o bem. O pagão, sim, o Exu pagão faz o bem como do bem como o mal. Ele trabalha dos dois lados. Quem pagar mais, ele está fazendo, né? Não sei se paga mais, está fazendo. Muitas vezes você vai num local que a pessoa faz, ele nem te conhece. Você vai lá, paga, ele vai lá e faz o que você tem que ser feito, o que você pediu para fazer. Quem pagou, a pessoa vai lá, faz oferenda, e vai lá e faz, tá? Então não é todo Exu que é demônios, não é todos que são trabalham pro bem e pro mal, não. E tem os Exus coroados. Eu falei pouco, os Exus coroados é aqueles lá de cima que bota a ordem nos outros da hierarquia, que toma conta, por exemplo, na casa, toma conta dos outros Exus, que comanda, ele é o chefe. Tá aí em cima, se precisar, ele tá ali para fazer alguma coisa. Até numa casa de desobsessão, com o médico tá fazendo, se precisar dele vir, ele vem. Eles vêm para que coisa ali, onde eles podem trazer o obsessor ali e para tomar conta, tirar aquilo ali de uma vez e tá curar pessoas e tirar aquela entidade que está atrapalhando a vida daquela pessoa, tá? E muitas vezes ele faz o próprio Exu que faz o mal também. Não é só o obsessor, não coisa. O Exu pagão faz o mal. Ele foi pago para fazer o mal para Joaquim, João Fulano, por exemplo. Aí eles vão trazer ele ali, para botar regras que fala para ele para, botar um ponto final e chega, para, não vai fazer isso mais, tal. Aí bota regras, tá? Então, muitas vezes até trazer esses Exu pagão que recebe fazer o mal. Lembrando que eu falei pra vocês, eles estão na baixa vibração, mais baixa, muitas vezes até mais baixo que a gente, e eles querem subir
um lado espiritual bem alto, tá? Um lado espiritual bem alto, mas é preciso muitas vezes o Exu os outros interferir para não deixar prejudicar a vida de alguém. O que acontece? Muitas vezes, mais fácil um médico incorporar um Exu pagão por afinidade, né? Por afinidade, por ele vibrar parecido com você. Por quê? Porque ele está atrás do mesmo comportamentos emocionais que a gente trazemos. Idade, inveja e outros tipos assim, tá? Explicando bem direitinho para vocês, para depois não ter mimimi, tá? Então, a gente eles traz também. Então, é muito mais fácil um Exu desse sendo espelho do médico, tá? Não é necessário isso mesmo, tá? O momento pode vir também porque o movimento requer uma compatibilidade energética vibracional, tá? De repente, aquele médio ele pode ter um padrão de vibracional mais elevado, mas por algum momento, por um motivo, naquele momento ele abaixou sua vibração de energia. Ele cedeu sua energia compatível àquele nível de Exu incorporou nele, tá? Às vezes nos trabalhos de mesas, de mediúnicos, que nem falando para vocês, o que acontece? Como eu vou falar para vocês isso? O comando trabalha energeticamente com os Exus coroados, que eles possuem conhecimento energético fortíssimo para mexer nos médios, tá? Ele pode elevar a energia do médico, como abaixar a energia do médico, tá? O Exu coroado pode fazer isso. Se o médico coloca à disposição na mesa de desobsessão, às vezes é necessário trazer o Exu que foi pago fazer o mal, né? O que foi pago fazer o mal também para a pessoa, para prejudicar a pessoa, ou muitas vezes é trazido na mesa para ser conversado com ele, né? Que ele saia daquilo ali. Às vezes é oferecido algumas coisas para ele parar aquilo ali, tá? Acontece também. Então, aquele médico que colocou na exposição desse tipo de trabalho, o Exu coroado, que tem capacidade para isso, ele abaixa a vibração daquele médium, porque ele incorpora aquele Exu, que ele incorpora aquele Exu pagão, tá? Para ele se manifestar, vai falar o que ele quer, tá? Os coroados também, os Exus, às vezes o médium não tem o padrão, vibração tão alto, mas naquele momento, aquele Exu coroado, que vai trabalhar aquele médium, que é dirigente da casa, ele promove aquela energia daquela pessoa para subir, para ele possa acobrado com o médium, tá? Que pode chegar próximo do médium e usar o aparelho daquele médium, tá? Que é necessário essa compatibilidade. Tem que estar, o médium tem que ser compatível naquele momento de vibração de energia, tá? A gente não pode dizer que é totalmente que nesse momento foi o espelho, tá? Talvez abaixe e sobe, né? Não fica na vaidade. Nossa, a gente vai se achar porque eu recebo, sou dirigente, eu recebo. Não. Muitas vezes, quando o coroado vem, ele faz levantar a energia dele para fazer isso, a cobrar. Tá? Então, aqueles que trabalham com outros lá embaixo não é assim também não, tá? Então, a gente tem essas três linhas, tá? Eu acho que vocês devem ter entendido. É por isso como eu falo pra vocês, essas entidades, elas não devem ser consideradas IA, né? Tipo assim, eles são trabalhadores, na espiritualidade eles trabalham os batizados como os coroados. Alguns Exus coroados já teve condição vibracionado transformados guia em outras falanges, em caboclos dos pretos. Então, ele já tem condição de passar outra linha, tá? Como dizendo assim, cada linha da Umbanda uma linha da Umbanda determina alguma faixa vibracional, tá? São 7 linhas. Quando você vai atingindo um grau acima, né, você pode trabalhar no outra como trabalhar em outra, né, outra linha. Você atingir o conhecimento, você vai indo. Como dizendo, quando uma empresa, né, você vai evoluindo na empresa, você vai crescendo de carga ali, né? Você vai crescendo e trabalhar em outro setor de uma empresa, né? Para vocês entenderem melhor. Alguns Exus coroados, ele tem capacidade de trabalhar em outras linhas também, tá? Mas eles preferem manter aquela forma que eles estão, ali, porque eles trabalham bacana, do bem, e a função deles é trabalhar no bem, tá?
Por que eu tô falando isso? Quando aquele cara incorporou aquele lá, eu falei que não era o tranca-rua, pelo modo que ele falou. Ele já xingou os meninos, né? Ele não chegou a respeitoso, se fosse um Exu mesmo ali, ele ia chegar respeitoso. Como ele falou mal do Tata Caveira, né? E ele quis rebaixar o Tata Caveira. Então aí você já vê, para aí. Tem uma coisa errada aí, né? Vocês têm que sempre observar a humildade dessas entidades, tá? Ela faz o bem objetivo deles, tá? De certa forma, né? De certa forma, a gente estamos aqui tirando, desmistificando, explicando um pouco para vocês do que as pessoas falam do Exus, tá? Então, tirando um pouco de idolatria, que as pessoas não devem confiar totalmente, abrir todos os Exus, porque existe a diferença entre eles, tem os pagões e tem os outros, tá? Eles não devem ser considerados guias, tá? Como eu vou dizer para vocês, algum, como eu vou dizer, tem algumas casas, né, como eu vou dizer para vocês, e não deve ser considerado como guias, né? Algumas casas espíritas, o Mandis quer dizer, no caso do Mandis, muitas vezes não trabalham com sessão de Exus, não trabalham com eles, mas trabalham com os Exus, mas eles não usam ali na hora, né? É como eu vou dizer para vocês, quando é iniciada a sessão, alguns, né, tô falando nem todos, que fazem a descarrego ou de desobsessão, eles montam uma porta, na porta, a entrada de um centro, uma tronqueira. Tá? Ali é firmado os pontos. O ponto que seria o ponto? É o símbolo daquela entidade, tá? É muito engraçado como dizer para vocês, pessoas da casa falam assim, tipo assim, como se fosse um, como eu vou dizer, como é que fala? O símbolo do Batman, né? Como se fosse o símbolo do Batman para explicar o do Superman. Né? Os pontos são mais ou menos isso. Aquele ponto de espiritualidade toda reconhece quem conhece está no comando, tá? Então através daquele ponto ele sabe quem está no comando naquele trabalho ali, tá? Então todos os espíritos que estão ali ao redor, que estão se chegando na casa, eles sabem que aquilo ali está no comando do fulano, do cicrano, então eles respeitam, tá? Então essa tronqueira é feita na porta que o trabalho seja iniciado, que influa com comandos, tá? Quando termina os trabalhos, as tronqueiras são desmanchadas e então não tem uma tronqueira fixa, não existe, tá? Ela é feita a cada trabalho, tá? Isso é bem interessante, tá? Então, as pessoas não estão atrelando aquele espírito naquele momento ali. Então, existe um comando, mas eles não estão prendendo na casa, tá? Então, na casa não existe, em algumas casas não existe, algumas não existe, tem algumas casas que não existe consultas ao Exus, tá? Pela responsabilidade que traz aquilo ali. Então, tem algumas casas que não tem, mas tem outras que tem, tá? Então, a maioria quando os médicos recebem Exu pagão, né, pra você pedir, para você fazer alguma coisa, a gente não sabe o nível daqueles Exus que estão ali na casa naquele momento. Então fica muito difícil, algumas casas, os dirigentes tomar conta de tudo que está dizendo, que está falando, e criam uma coisa, uma responsabilidade para casa. Como eu vou dizer para vocês, como eles sabem as diferenças de Exus, não sabem que nem todos são bons, nem todos trabalham para a luz, nem todos trabalham só para o bem, então alguns optam, vai ter orientação do caboclo, né, os 7 caboclos que é de encruzilhada, ele dá esse tipo de coisa, entendeu? Então algumas casas, né, tem uma que eu esqueci o nome dela agora, com 7 encruzilhada, né, eles optaram não, na orientação do caboclo, 7 cruzilhadas, não que fosse feita consultas a Exus naquele lugar. Tá? Não todas, tá, viu, gente? Foi bem lúcido, né? Para não saber, que a gente não sabia qual tipo de Exu que estava ali. Então, por falta de imprudência, pra não ter, foi bem imprudente que eles fizeram, né? Que eu tô falando de alguma, tá? Não de todas, tá? Algumas tem com. Mas aí a pessoa fala assim, mas a questão de consulta de Exu é errado? Não tô falando que é errado, mas com certeza, muitas delas, o médio, o chefe da casa, sabe o que está fazendo, geralmente ele sabe o que está fazendo, tem a permissão para fazer e sabe de ter a diferença do qual, do qual.
Então não é todos, não. Assim, mas aquela casa recebe a consta do Exu. Mas geralmente, talvez o médio da casa ali, o responsável, ele sabe o que está fazendo, ele sabe diferenciar, tá? Vocês têm que ter muito cuidado com o pai de santos. Tem uns que é falso, outros não é.